Meus irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso bom Deus por essa oportunidade de estarmos na casa dele para louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre é bom estar na casa de Deus, pois é um privilégio, né? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 29, diz assim, versículo 12: Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Meus irmãos, nós temos uma narrativa bíblica que nos faz pensar como que Deus se utiliza de certos caminhos que aos nossos olhos são totalmente adversos e, por que não dizer, são caminhos tortuosos. Eu não sei se você já assistiu um filme que tem como título As Linhas Tortas de Deus. Procure esse filme. As Linhas Tortas de Deus. Tem certas coisas que nós não compreendemos e que faz o homem sem Deus a fazer a seguinte afirmação: Deus escreve certo em linhas tortas. Ainda que seja equivocada essa afirmação, mas quando nós paramos para pensar, chegaremos à conclusão que ainda que Deus não escreva certo por linhas tortas, Deus pega as nossas linhas tortas, ajeita, cumpre os seus propósitos e o nome dele é glorificado. Porque se Deus não endireitasse as nossas linhas tortas, os nossos caminhos tortuosos, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas é graças a essa misericórdia, a essa bondade, que, afinal de contas, Deus não nos descarta, pega-nos, trabalha em nós e cumpre o seu propósito. Nós temos aqui um homem por nome Jacó. Jacó, por causa de dois problemas domésticos, sai da sua casa, primeiro, porque o seu irmão Esaú quer o matar, por causa da primogenitura, e também porque Isaque, o seu pai, tinha o receio dos seus filhos casarem com mulheres cananeias. Então Jacó vai sair de casa por problemas domésticos, por causa do seu irmão que está querendo matá-lo, mas também por o zelo do seu pai. E aí ele está em Beceba, no deserto do Negueb, e a sua mãe Rebeca diz: vem cá, filho, se tu ficar aqui, eu vou perdê-lo. Vai lá para a Mesopotâmia, Padã Arã, de Beceba, aonde Canaã, onde que Jacó está, para Padã Arã, a alta Mesopotâmia, ou aonde Labão, irmão de Rebeca, morava, era aproximadamente 750 quilômetros. Pare para pensar, não tinha Uber, não tinha trem-bala, era deserto, totalmente desolado, o seu emocional abatido, ele tem que caminhar. Agora eu fico pensando, não é Jacó chegar na casa de Labão, seu tio, é a caminhada.
Porque nem sempre a vida é você estar no topo. É essa caminhada que vai deixando marcas, que vai deixando cicatrizes, que vai levando a nós até mesmo a confrontar a nossa fé. E por que não dizer, até confrontar o próprio Deus. Tem um escritor americano chamado Philip Yancey, e ele escreveu um livro genial, maravilhoso, e que o título nos incomoda. O título é Decepcionado por Deus. Aí nos incomoda porque nós dizemos, mas Deus não decepciona ninguém. Mas quando nós estamos nessa trilha, nesse caminho, nessa jornada, o vento vai batendo, vai balançando as nossas estruturas, e nós pensamos muitas coisas. E aqui Jacó está saindo do aconchego da casa dos seus pais para ir ao estranho, ao desconhecido, ainda que fosse parente da sua mãe, o seu tio Labão. Mas Jacó está caminhando. E nesse caminhar, e nesse sair da casa do seu pai para a casa do seu tio Labão, nós, lendo a história, vamos perceber que por trás de cada ação, Deus está escrevendo uma história. É difícil nós compreender, é difícil nós dizer, de fato, Deus está nesse negócio, porque nós humanos, o que nós queremos? Nós queremos trabalho feito. Nós temos dificuldade de enxergar que por trás da nossa história, por trás de nossa caminhada, Deus está no controle. E Jacó está indo. Mas por que Deus está levando Jacó para a casa do seu tio Labão? Qual é o principal motivo de Deus? Porque nos olhos humanos é um problema doméstico. Mas e nos olhos de Deus? Por que Deus está tirando o moço do aconchego da sua casa para o estranho, para o desconhecido? Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Deus? Pelo menos 7 razões. E a primeira dela é a que nós encontramos em Gênesis 29, versículo 18. Quando Jacó encontra Raquel, sua prima, filha de Labão, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Jacó amou a Raquel. Você que não acredita em amor à primeira vista, olha aqui, ó. Jacó colocou o zoião em Raquel e disse, é essa, vou casar com ela e o resto Deus prepara. O amor de Jacó por Raquel foi tão forte, que Gênesis capítulo 29, versículo 20, vai dizer, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, observe esse detalhe, e estes lhe pareceram com poucos dias, pelo que muito que amava. Jacó trabalhou 7 anos, mas ele amava tanto a Raquel, que 7 anos era como se fosse 7 dias. E não só isso, a espera de Jacó, conforme o versículo 27, vai totalizar 14 anos por Raquel. Aqui tem um princípio de que o moço está na sua casa, tranquilo e sossegado. Está apanhando, mas está na casa do pai. Está faltando, mas está na casa do pai. Está passando por escassez, mas está na casa do pai. Mas a partir que ele sai de casa, Deus vai começar a escrever a sua história, colocando um alicerce na sua vida por nome de Raquel. Moço, case bem, porque se você casar mal, é uma tragédia. E moça, case bem, porque também o contrário é verdadeiro.
Case ou tenha alguém na sua vida como Jacó, que a ame a tal ponto que não existe circunstância. Trabalhou 7 anos, mas não importa, eu amo a Raquel. O projeto de Deus sempre será com a família. Antes de todo o processo que Jacó viverá na alta Mesopotâmia, primeiro Deus estabilizará a vida dele com a formação da sua família. Antes de qualquer coisa, a família é a base de tudo. Saiu o moço desolado de sua casa, mas agora Deus vai dar uma família. E não só isso. Deus vai ensinar a Jacó o princípio patriarcal. O que é o princípio patriarcal? É a fidelidade de Deus em sua promessa. Porque Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se cumpriu nele? Não. Veio Isaac, a promessa foi ratificada, foi confirmada. Se cumpriu nele? Não. Mas agora vem Jacó. Será em Jacó que a fidelidade de Deus será demonstrada quando ele prometeu a Abraão: e em ti serão benditas as famílias da terra. Porque quando Jacó está na casa do seu tio Labão, ele vai ter lá os seus 12 filhos. Ainda que Benjamim, é verdade, vai nascer depois que Jacó sai dos 20 anos que ele estava na casa do seu tio Labão, mas durante a estadia que ele está no seu tio Labão, Jacó vai ter 11 filhos. E nesses seus filhos, conforme Gênesis capítulo 29, versículo 30, capítulo 30, todo do 1 ao 26, Jacó vai ter 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Primeiro, com Lia, que teve 6 filhos, Rúben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Zilpa, serva de Lia, leve em consideração, tá, irmão? A Bíblia não está aprovando casamento com mais de uma mulher. É a cultura da época. Hoje é monogâmico, cada um tem a sua mulher. Mas no contexto daquela época, tivemos a formação da nação de Israel com 4 mulheres envolvidas. Lia, Zilpa, 2 filhos, Gad e Asser. Depois Raquel teve mais 2 filhos, José e Benjamim, ainda que Benjamim foi mais lá na frente, conforme o capítulo 35, versículo 16 ao 22 do Gênesis, que ele nasceu entre Efrata e Belém, e quando ele nasce, Raquel morre. E por último, mais 2 filhos, com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Então observe que o moço pacato, que está saindo de sua casa por uma circunstância, ele agora vai viver em um lugar totalmente adverso, mas Deus lá no céu está escrevendo uma história, e essa história, através daquele moço, vai estar o tronco de uma grande nação, conhecida como Israel. Porque é através dos 12 filhos de Jacó que Deus vai estabelecer uma grande nação. A formação das 12 tribos de Israel ensina que Deus é fiel em seus pactos nas gerações. Isso quer dizer que Deus sustenta não só o ancestral, mas também a sua descendência. A promessa e fidelidade de Deus continua com a geração justa de seus filhos. E isso vai nos lembrar o que disse o salmista Davi: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e a sua... Não é só Jacó, não é só Abraão, não é só Isaac, é a sua descendência. Eu acredito piamente, irmão, de todo o meu coração, que quando nós servimos a Deus, com interesse de coração, com sinceridade,
Deus não só tem um compromisso comigo, Ele também tem com os meus. Deus não só tem um compromisso com Getúlio. Se eu de fato sou servo de Deus, a minha geração tem que estar garantida também. Não foi isso que o salmista disse? A sua descendência nunca mendigar o pão. Fique tranquilo, porque os seus filhos estão na mão de Deus. A sua descendência está na mão de Deus. Irmão, quando a pequena ali, né, quando era menorzinha, imagina, já é 4 aninhos, né? Imagina quando era menorzinha. Ela subia nos púlpitos e ela ficava pegando o microfone depois do culto, e aquilo ali me dava um certo incômodo, porque eu não sei como que cada pessoa reage. Acabou o culto, essa criança, né, falando no microfone, e a irmã lá em Raposos, uma cidadezinha de Minas, eu observando ela pegando o microfone, tem até uns vídeos dela cantando do jeitinho dela, né? Andando para lá e para cá. A irmã olhou para ela e falou: pastor, fica tranquilo, porque se saiu do altar, para o altar volta. Isso é forte, irmão. Deus tem pacto que vai muito além de nós. A sua família está debaixo do guarda-chuva da graça. Porque com esses dois, e tem um detalhe, irmão, esses 12 filhos de Jacó são problemáticos. Mas são esses que Deus tem pacto. Não é com o certinho. Porque não existe isso. Todos nós tivemos os nossos momentos. O que importa é que a promessa, que a palavra, que a fidelidade de Deus não cai por terra, e no tempo certo você vai entender que Deus não desampara a descendência do justo. Vamos andar? O culto vai até que hora, meu irmão? Me fala aí. Ali é 7 horas, né? Fala agora, depois que começar a falar, sabe, né? O terceiro princípio é o princípio do relacionamento. E aqui é cruel. Deus vai ensinar Jacó a se relacionar em tempo de adversidade. Qual era o relacionamento que Jacó tinha dentro de casa? Com o pai e com a mãe. E você sabe, querendo ou não, por mais amigo que o seu filho seja, por mais camarada que ele seja, ele sempre vai entender que na frente dele tem o pai e a mãe. Não é a mesma coisa. Por isso que todos nós precisamos de um melhor amigo, sim ou não? Meu melhor amigo é a mãe. É nada. É íntima. Porque nós sempre vamos ver com autoridade. Tem um limite. Tem coisas que a gente não fala. Você acha que teu filho conta tudo para ti? Enganoso. O bom seria, ou não é? Seria maravilhoso. Mas por quê? Porque ele sempre vai nos ver como autoridade. E isso inibe ele. Mas quando Jacó está saindo de casa, na casa do seu tio Labão, um mundo totalmente estranho, Deus vai ensinar Jacó a se relacionar em meio à adversidade. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que Labão roubou Jacó. O seu próprio tio o roubou. E qual foi? Em quais situações Labão roubou a Jacó? Ou agiu com má fé com Jacó? Em 2 situações principais. Primeira, em Gênesis capítulo 29, versículo 21 ao 30, no tocante à esposa. Lembra que Jacó trabalhou por Raquel e na hora do vamos ver, recebeu Lia? E qual foi a desculpa? Porque aqui primeiro casa a mais velha, para depois a mais nova. No segundo ponto, nas riquezas de Jacó. Quando Jacó estabeleceu
o tipo de animal que ele ia trabalhar e que seria dele. Labão pegou os cordeiros, as ovelhas e deu aos seus filhos. E disse para os seus filhos: fica 3 dias daqui. Ou seja, vai para longe. Diante disso, qual foi a postura de Jacó? Labão bateu, eu vou bater também. Labão causou prejuízo em mim, eu vou causar prejuízo nele. Foi isso que Jacó fez? Não. Jacó continuou servindo a Labão. Gênesis capítulo 29, versículo 30. Vai dizer: e continuou Jacó servindo a Labão por outros 7 anos. Gênesis capítulo 30, versículo 29. Disse Jacó: tu sabe como te tenho servido e como cuidei do teu gado. Tu me roubou, mas eu não coloquei a mão na tua riqueza. Se tem uma coisa difícil, irmão, é se relacionar. Ou não é? E principalmente se for muito diferente de nós. Porque cada um tem uma herança familiar, tem uma herança doméstica. A gente fala assim: fulano parece com o pai dele, não é isso? Beltrano parece com a mãe. E nessas heranças tem a diversidade. Tem um que é mais calmo, irmão. Tem um que a casa cai e ele não está nem aí. Tem outro que qualquer coisinha, o chamado sem pavio. E não existe coisa mais difícil do que nós se relacionarmos com aquilo que é diferente, que é estranho. Você já viu São Paulino? A gente está até falando, né? Já viu corintiano e palmeirense sentar à mesma mesa e tudo ficar tranquilo? Mas Deus tem os seus propósitos. E nós precisamos aprender a se relacionar. Mesmo Labão roubando a Jacó, Jacó continuou trabalhando. Não procurou vingar-se de Labão, nem mesmo agir de igual forma, mas apenas continuou a fazer o seu trabalho ordinário. A vida é uma cadeia de relacionamentos, em todos os níveis, e só através de habilidade é possível uma convivência salutar. Às vezes, em nome de um bom relacionamento, se faz necessário que sejamos cegos. Em nome de um bom relacionamento, se faz necessário que sejamos mudos. E por que não dizer? Às vezes, se faz necessário de morto. Quando apedrejaram Paulo, a Bíblia vai dizer em Atos que Paulo fingiu que estava morto. Porque se ele não fingisse, ele morria literalmente. Sejamos surdos, suportando até mesmo indelicadezas e tantas outras coisas por causa de um motivo nobre, chamado bom relacionamento. Quem suporta a adversidade, tendo em vista um saudável relacionamento, mostra a nobreza e propósito de vida. Você é obrigado a dizer amém para tudo? Você é obrigado a concordar com tudo? Mas quando a coisa é secundária, nós temos que ter uma causa maior: a unidade do corpo de Cristo. Você se relaciona bem com o irmão da sua igreja? É uma perguntinha que incomoda, né? Nós temos bom relacionamento com os nossos irmãos? Ou às vezes nós estamos igual Pedrão.
com a espada na garganta. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus está te levando para a casa de Labão, é porque Ele quer tratar algo em nós. O que não é importante para mim, talvez pode ser para o irmão. O que é insignificante para outras pessoas é extraordinário. Nós precisamos aprender a se relacionar um com o outro. Jacó aprendeu a se relacionar. E outra coisa, não foi que Labão era alguma coisa que prestava. Nós procuramos um bom relacionamento, não é por meritocracia, é por uma causa mais nobre, é por um propósito maior, é pela causa que você defende. No contexto de igreja, é pela unidade da igreja. No contexto familiar, é pela estabilidade familiar. No contexto conjugal, é pela felicidade dos cônjuges. E assim, em vários aspectos, aprenda a se relacionar. Não, eu não vou ficar mais lá na Igreja Unida do Parque Sevilha, por causa disso, por causa daquilo. Aí chega lá na outra igreja, é a mesmíssima coisa. Eu não vou ficar aqui por causa disso. E fica igual macaco de galho em galho. Em vez de ficar lá e cá, aprenda a se relacionar. Em vez de ficar aí quebrando a cara, fica no teu lugar. Porque Deus vai te visitar no tempo certo. Deus também queria ensinar a Jacó o princípio do selo de autenticidade. O que é isso? Deus quis mostrar a Jacó que a estratégia pode ser humana, mas o resultado é divino. Irmão, o capítulo 30, do versículo 27 ao 36, é um dos textos mais difíceis de interpretar. E eu não vou entrar aqui em questões interpretativas, mas eu queria te chamar a tua atenção para a atitude de Jacó. Jacó disse para Labão: Labão, tu quer que eu trabalhe assalariado e que tu vai me pagar o meu trabalho, mas tem um detalhe, vamos fazer o seguinte: todos os animais manchados ficarão comigo, os demais, os brancos, os marrons ficarão contigo. E o interessante, irmão, que Jacó escolhe o tipo de animal mais raro, os manchados, que seriam os salpicados, que seriam os malhados, que seriam os listados, porque esse tipo de animal era raro naqueles dias. O mais comum era os brancos, os marrons e o preto. E Jacó está dizendo: eu quero os manchados, o que é mais raro. Os que nascerem manchados serão meus, os outros serão teus. Aí Jacó vai fazer lá, por isso que eu disse que é um dos textos mais difíceis de interpretar, por causa dessa vara verde que ninguém sabe porquê, mas tem uma cultura na época que não vem ao caso. Jacó leva os animais em tempo de gestação para a fonte, e aqueles animais começam a gerar exatamente os tipos de animais que Jacó havia pedido para Labão, os animais manchados. Labão fica fora de si, porque os animais que Jacó pede é aquele que nasce, e na medida que nasce, Jacó vai ficando rico. Irmão, Jacó não tinha nem animal. Jacó pegou animal emprestado de Labão, porque ele disse: é o que nascer do que já existe, será meu. Quando você vai para Gênesis capítulo 32, versículo 10, Jacó vai dizer para Esaú: eu atravessei o Jordão com apenas um cajado. Ele está dizendo: eu cheguei aqui para Dan-Arã com a mão na frente e outra atrás, absolutamente com nada. Mas olha o que diz Gênesis capítulo 30, versículo 43. E o homem Jacó se tornou o mais rico
teve muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentos. E ainda Jacó falando para Esaú, o que Deus fez, em Gênesis capítulo 33, versículo 11, ele diz para Esaú: Deus tem sido generoso comigo, e tenho fartura. A riqueza que Jacó está acumulando em Padã Arã, na casa do seu tio Labão, fica muito claro que não foi simplesmente por causa de uma vara verde que Jacó enriqueceu, mas por causa da generosidade de Deus. Tudo que você tem, tudo que você terá, é por generosidade de Deus. O Jó disse: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o seu nome. Fica tranquilo, irmão. Se Deus está te levando para a casa de Labão, para a Mesopotâmia, fica tranquilo. O que importa não é a chegada, é a saída. Não é o começo, é o fim. Não é como começa, é como termina. A fidelidade de Deus está sobre a sua vida, e no tempo certo, a generosidade dos céus vai te alcançar. Você já parou para pensar? Um homem que chega na casa do seu tio apenas com um cajado e sai com riquezas, é Deus. É Deus que faz. E eu ainda creio nisso, irmão. Você crê? A matemática diz que todo número multiplicado por zero dá zero. Agora, o interessante é que essa matemática com Deus não funciona. Porque quanto mais zero você for na mão de Deus, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais nós saímos de cena, quanto mais nós reconhecemos que é Deus que faz, irmão, a generosidade dele vai nos alcançar e o nome dele será glorificado. Deus ainda tem coisas grandes para você. Deus enriqueceu a Jacó a tal ponto que os filhos de Labão acharam que Jacó roubou o seu pai, conforme Gênesis capítulo 31, versículo 1. Por certo, quando Jacó chegou na casa de Labão, chegou apenas um parente, um moço, mas quando saiu, todos notaram a sua ausência. Quando Deus autentica o selo em nossa vida, a sua obra falará diante daquilo que o legado que você deixou falará por si mesmo. Irmãos, eu acredito que Deus é economista por excelência. Eu acredito que Deus é investidor por excelência. Deus não investe para perder. Se Deus investiu na sua vida, é porque você vai produzir coisas para o reino dele. Só guarde o seu coração, porque do teu coração procede as saídas da vida e da morte. Só reconheça que é Deus que fez, que é Deus que faz, que é Deus que está no controle. Não pegue a glória para você. Diga: é por Deus, é para Deus, é Ele que fez, é Ele que realiza, porque a glória é de Deus. Tu crê nisso, irmão? Tu crê que o céu não passa em crise, que lá não existe crise? Se Deus fez de Jacó um homem próspero, chegando na casa de Labão com apenas um pau, uma madeira, uma vara para o guiar no deserto, e ele sai de forma abundante, tu acha que lá no céu não tem mais bênção para nós? Tranquiliza o teu coração. Deus tem o tempo certo de mostrar a sua glória. E por que não aconteceu ainda, pastor? É porque se faz necessário que nós fiquemos 20 anos para Deus trabalhar em nós. Ele ficou 20 anos na casa do seu tio. 20 anos.
E nesses 20 anos, Deus ensinou a Jacó o princípio da resiliência. Irmão, se nós pegarmos Gênesis capítulo 31, versículo 41, olha o que diz. Jacó dizendo para Labão: 20 anos permaneci em tua casa. Quantos anos? 20 anos. 14 anos te servi por tuas duas filhas, Lia e Raquel. E 6 anos pelo teu rebanho. 10 vezes você, Labão, me mudou o salário. Irmão, Deus estava ensinando o poder da resiliência ou não? Deus estava firmando os pés dele ou não? Deus estava dando estabilidade. Deus estava ensinando Jacó a sofrer, mas sem desistir. Deus estava ensinando a Jacó a permanecer diante das adversidades. Deus não conta com filhos mimados. Deus conta com filhos resilientes. Pode bater, mas eu aguento. Pode balançar, mas eu não arredo o pé. Pode vir, mas daqui eu não saio, porque eu sei em quem tenho crido. Seja resiliente. Não se mova com facilidade. Deus não prova além das nossas forças. 20 anos, Jacó lá na casa de Labão, passando por todas as adversidades. E talvez Jacó, nas suas madrugadas frias, era vencido por pensamentos contrários, porque era humano. Mas quando ele pensava na promessa, ele ficava: não, vou aguentar aqui. Pode vir prova, pode bater, porque eu tenho um escudo que me protege. Aqui é meu lugar, Deus me plantou e eu só sairei daqui quando a promessa se cumprir. É isso que Deus está ensinando a Jacó: ser resilientes. Agora, irmão, nós temos uma geração de crentes mimadinhos, filhos de papai e mamãe, as patricinhas gospel, qualquer coisinha, está saindo da igreja, está desistindo da fé, qualquer coisinha, não, vou na church, qualquer coisinha, estou na bola de neve, e aí vai, não cria raízes, passa 100 anos na igreja, mas não tem os fundamentos da fé. Ei, irmão, se Deus está te levando para a casa de Labão, fica lá, Ele está criando raízes em você. Seja resiliente. Diz para esse irmão que está ao teu lado: fica firme. Diz para ele: acorda, senão ele dorme. Fica firme, seja resiliente. Vamos terminar? Jesus amado, termino dizendo que Deus quis ensinar algo extraordinário para Jacó, nesses 20 anos que ele ficou na casa de Labão. É a colisão de céu e terra. Quando Jacó está saindo da casa dos seus pais, Jacó tem uma experiência com anjos. Em Gênesis capítulo 28, versículo 21, em Betel, Jacó vê anjos subindo e descendo. Logo que ele está saindo da casa do seu pai. Mas também, quando ele sai da casa de Labão, em Gênesis capítulo 32, versículo 2, ele tem a mesma experiência. Anjos de Deus o alcança. E o lugar chama-se Maanaim, acampamento duplo, ou acampamento dos exércitos angelicais de Deus. Entenda uma coisa: o céu sempre vai determinar na terra. Assim seja feita a tua vontade, como no céu, como na terra. Deus quis ensinar para Jacó que a nossa vida é regida por uma colisão entre
céu e terra. E como que Jacó soube que era o tempo de voltar para a casa do seu pai? Quando ele teve o sinal da terra. E o céu disse: Jacó, pode voltar. E qual foi o sinal da terra? A colisão, o sinal da terra é que em Gênesis capítulo 32, versículo 2, Jacó diz que o rosto de Labão já não lhe era favorável como anteriormente. Sabe o que era a mudança brusca? Quando Jacó percebeu que o rosto de Labão mudou, ele disse: opa, é o sinal da terra. E qual foi o sinal do céu? Quando os anjos de Deus o apareceram. Nós não somos só matéria, nós somos espírito. Nós não só temos uma natureza, nós temos duas naturezas. Da mesma forma que nós se preocupamos com a nossa materialidade, nós devemos se preocupar com a nossa espiritualidade. Não se preocupe simplesmente com aspectos humanos, mas também com aspectos espirituais. A nossa vida é regida por essa colisão, céu e terra, tem que ter um equilíbrio. E termino dizendo, Jacó na casa de Labão nos ensina que apesar das intempéries da nossa existência, a misericórdia de Deus sempre nos alcançará. Jacó saiu da casa de seus pais em maus lençóis, com problemas domésticos. Chegou na Mesopotâmia com apenas um cajado e nada mais. Mas depois de 20 anos, Deus o abençoou a tal ponto que retornou a Canaã, próspero debaixo da bênção dos céus. Se as circunstâncias nos levam para nossa Mesopotâmia, façamos o nosso melhor, em total dependência a Deus. Mas só retorne para Canaã no tempo de Deus. E o sinal será aquilo que Deus fez em você, por você e através de você. Jacó, mesmo em adversidade, foi bênção para a casa de Labão. O próprio Labão era consciente que o seu rebanho se multiplicou por causa de Jacó. Mas nem isso gerou mudança no coração de Labão. A exemplo de Jacó, sejamos bênçãos para quem quer que seja, ainda que não recebamos respostas positivas. Sejamos Jacó e nunca Labão. Pois Labão está interessado não em você. Você é de menos importância, mas sim o que você pode dar para ele. Na verdade, para os Labãos da vida, Jacó é apenas um meio para alcançar os seus fins. Deus vai visitar a casa de Labão por causa de Jacó, mas nunca seja como Labão, seja dentro de qualquer contexto Jacó. Se coloque em pé e vamos orar ao Senhor. Quem você é nessa noite, irmão? Jacó ou Labão? Para onde Deus está te levando? Pastor, não estou entendendo nada. Deixa que Deus te conduza. Alguém disse que Deus precisa de 30 anos para formar um homem. E nós podemos ver que Deus precisa de tempo para formar nós. Jacó precisou de 20 anos para ser uma bênção. Eu não sei quantos anos Deus vai requerer de mim e de você, mas de uma coisa eu tenho certeza: se faz necessário que passamos na casa de Labão. Seu Deus, aqui estamos em tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor falou com cada um de nós pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser resiliente em momento de adversidade, mesmo em momento de provas, de circunstâncias contrárias. Que nós não sejamos Labão, mas que sejamos Jacó. Que sejamos bênção para todas as pessoas que estão ao nosso redor, quer ser nossa casa, em nossos amigos, na igreja, em qualquer lugar. Ó Deus, nos ajuda, nos ensina,
trabalha em nós, trabalha por nós, trabalha através de nós, glorifica o teu nome através de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor com alegria.